Vida de São José, Tom 3, parte 2. Por ordem divina, o santo deve partir com a Virgem Maria para o edito do imperador. À medida que se aproximava o tempo do nascimento do Redentor, nosso José pensava no que poderia fazer nessas circunstâncias e no que precisava preparar. Ele estava preocupado com tudo isso, seu coração estava sempre ardente de amor, de desejo de ver em breve o Messias nascer. Tanto ansioso por ele, portanto, ele perguntou à Mãe Divina o que ele tinha que fazer e o que ele tinha que preparar para o nascimento do menino. Nisto, a Santa Mãe o agradou, dizendo-lhe o que era necessário para a criança e o que não tinha sido capaz de fazer com as mãos, porque a Mãe Santíssima preparava e trabalhava com as mãos as fraldas para a criança. Então, nosso José quis fazer um berço, o que poderia servir para colocar seu Deus humano em repouso. E a Santa Mãe nisso não queria contradizê-lo, e ele disse à esposa: é verdade, minha esposa, que nossos braços servirão de cama para o nosso divino Redentor. Mas apesar disso, eu preciso para fornecer-lhe também um berço, porque descanse qualquer hora à noite também, para que nós, enquanto nós estivermos ocupados no trabalho, quando você coloca ele para dormir e fazer suas atividades. Ele trabalhou então no seu berço com todo cuidado para deixar tudo arrumado, confortável, e enquanto trabalhava ele se inundava com abundantes lágrimas de consolo ao pensar que estava envolvido em algo que deveria servir para o seu Deus humano, e muitas vezes dizia a si mesmo: e sem, no entanto, neste berço desprezível repousará o Rei do céu e dono do universo. E pensando com tanto capricho em êxtase, onde seu espírito foi inundado por um mar de felicidade e foi feito parte dos grandes mistérios da vida do Verbo encarnado. Retornando após o êxtase, ele imediatamente procurava sua amada esposa e lhe contava o que havia acontecido com ele, e eles louvaram e agradeceram a Deus pelos favores contínuos que estavam sendo compartilhados com eles. E então José voltou ao seu trabalho. A Divina Mãe já sabia como seu filho queria nascer e em que pobreza, completamente privado de todo conforto e também do necessário. Apesar disso, mantendo tudo escondido de seu José, não lhe manifestava nada, sabendo que essa era a vontade do Divino Pai. Nosso José acreditava que ele tinha que nascer na casa onde moravam, portanto, ele tentou diligentemente encontrar o que é necessário para a referida circunstância do parto. Deus ficou muito satisfeito com a preocupação amorosa e cordial e também com a Mãe Divina, dando demonstrações claras disso. A mãe mostrando-se contente e satisfeita com tudo o que ela recebia e o que já tinha, e o Filho Divino sempre enchendo seu espírito de consolações e graças. Ao mesmo tempo que nosso José estava com tanta alegria e conforto aguardando o nascimento do Verbo encarnado, ele ouviu que o edito do imperador de Roma havia sido publicado, que ordenava a todos os que estavam sujeitos ao seu império tivessem que se registrar no local de origem do seu nascimento e reconhecendo-os como seus súditos. O coração de nosso José foi muito ferido por isso, observando que teria que ir para Belém, onde sua família de lá se originou, ou seja, não só o pai, mas seus ancestrais e também sua própria mãe. Ele foi imediatamente para sua amada esposa e manifestou o edito emitido, junto com a dor e a angústia de seu coração, por ser forçado a sair em um tempo tão frio. E isso tornou ainda mais doloroso para ele deixar sua esposa exatamente naquele momento em que ela estava prestes a dar à luz ao Divino Filho. A Divina Mãe o consolou, lembrando que eles tinham que estar prontos para obedecer às disposições divinas e reconhecer na ordem do imperador terrestre as ordens do Rei soberano da terra. Nosso José se resignou a tudo. O que ele não estava satisfeito era deixar sua esposa sozinha e não estar presente no parto do menino Redentor. Preencheu com isso, essa notícia preencheu ele com muita angústia, mas ele temia que sua esposa sofresse muito na viagem e também corresse um risco, e o Filho Divino de também nascer fora de sua própria casa e em perigo, onde eles teriam sido submetidos a muitos sofrimentos. Por isso, tentou entender o que era a vontade de Deus para poder cumpri-la rapidamente em tudo. Então, a Divina Mãe contou a ela sobre o seu sentimento. Contou a ele sobre o seu sentimento, que foi comparado
com a inspiração que nosso José tinha, e foi para levá-la com ele também. À noite, o anjo de nosso José, em sonho, disse-lhe para cumprir o quanto havia sido determinado já com sua esposa, porque essa era a vontade divina, de que ela fosse na viagem junto com ele. Nosso José acordou todo feliz pelo que o anjo lhe dissera, e ele falou com a esposa. Por isso, ficaram muito contentes, felizes e juntos agradeceram a Deus. José disse à mãe divina: tenho certeza, minha esposa, verdade, que nosso Verbo encarnado não nascerá até que retornemos aqui, à nossa casa, porque é a vontade dele que você também vá comigo. E não é possível que eu possa me convencer e acreditar que ele quer nascer fora de casa, onde não teremos um local adequado para isso. Também é verdade que em Belém haverá muitos que nos receberão com bondade, havendo vários amigos e parentes, mas apesar disso não é provável que nosso divino filho nascera lá. Tanto mais que creio que coisas admiráveis serão vistas em seu nascimento. Para essas expressões de José, a Divina Maria não respondeu nada, mas apenas humildemente inclinou a cabeça e disse-lhe que, como o Divino Redentor já havia decretado o local e a maneira de seu nascimento, era a vez deles de estarem preparados para recebê-lo e adorá-lo em qualquer lugar onde ele teria nascido, e considerou que era melhor levar as fraldas necessárias para ele, preparado para o efeito. Nosso José se submeteu ao sentimento da Mãe Divina, porque ele já sabia como as palavras dela eram diligentes, mas ela deu muito ânimo ao pensar que se o Messias tivesse nascido fora de sua casa, ele teria sofrido muitos desconfortos, tanto mais que era um tempo muito frio. E ele disse ao seu Deus humano: ó meu Deus, fez o homem para nossa salvação. Nunca acontece que eu tenha que ver você nascer fora de casa. Não queira Deus que eu veja você nascer fora dessa nossa casa e que você tenha que sofrer frio e desconforto, sofrimentos, desde que você seja privado dele e me faça a graça de voltar para casa são e salvo, antes do seu nascimento. Caso contrário, como posso atender às suas necessidades e aos de nossa Mãe Santíssima, de sua Mãe Santíssima? E como meu coração poderia sofrer essa grande angústia? Nosso José já estava com medo. Nosso José já estava com medo por ter 61 anos e o Filho Divino poderia precisar ser carregado para fora de sua casa. Por isso ele disse à Mãe Divina que estava com muito medo e com uma esperança de que voltassem a salvo para casa em Nazaré para acontecer o parto ali. E ele sentiu sim uma alegria muito grande de levar sua esposa com ele nessa viagem, mas por outro lado também sentiu uma amargura e sofria muito de preocupação sobre o que eles iam passar na viagem. Ele comunicou essas tristezas à sua amada esposa, que continuou a confortá-lo e incentivá-lo. Depois que o dia da partida chegou, os santos esposos partiram, tendo feito anteriormente as orações e agradecimentos costumeiros ao seu Deus, pedindo ajuda e favor dele nessa jornada. E muitas vezes nosso José dizia à sua esposa: quão seguros e felizes podemos ir tendo nosso Deus humano conosco. Oh, que nunca poderia pensar em nós, minha esposa, mantendo em seu ventre o grande Filho de Deus? Oh, que grande tesouro está conosco. A Mãe Divina estava extasiada ao contemplar a grandeza de seu Filho Divino e se preparar para o grande nascimento, que já ela sabia estar muito próximo. Por essa razão, mais do que nunca, estava ocupada lidando com seu Filho Divino e realizando todos esses atos de louvor e agradecimento, de respeito, de amor, que ela sabia que eram convenientes e que seu amor materno lhe sugeria. Também fazendo muitos pedidos pela raça humana antes de deixar o útero. Nosso José ficou com alguma admiração ao vê-la, mais do que o habitual, em profundo silêncio e quase sempre em êxtase, mas Deus não parou de fazê-lo entender como sua esposa agia e que ele nunca estava cuidando do Verbo encarnado enquanto estava prestes a deixar seu ventre virginal, e como nunca ela estava cuidando do Verbo encarnado enquanto estava prestes a deixar o seu ventre virginal, e por isso que ela desfrutava mais do que nunca daquela estreita união
e estava se preparando para o grande nascimento. E por essa razão, nosso José derramava lágrimas pela felicidade que sentia. Na partida de Nazaré para Belém, eles não levaram outra provisão, exceto o que a Divina Mãe considerou necessário. Os cônjuges sagrados estavam na viagem muito concentrados, contemplando o grande tesouro que levavam consigo. Frequentemente, o afortunado José se prostrava no chão e adorava seu Deus humanado com profunda adoração. Seu coração foi inundado por um mar de alegria e, no entanto, ele foi perfurado também por uma dor aguda, ao ver os sofrimentos de sua esposa naquele tempo. E assim como os passarinhos vieram em bandos, e com seus cânticos eles se harmonizavam, louvando o Criador, e o feliz marido desfrutou também muito disso. Também nesta viagem, nosso José teve ocasião de sofrer algo pelo amor de seu Deus, e foi com frequência que ele conheceu os caminhantes, que iam para Belém da mesma razão que eles, para os quais havia alguns que zombavam dele e tratavam nosso José como um tolo, porque ele levou com ele sua esposa que estava próximo de dar à luz. E não havia falta daqueles que o tratavam como tolo e doido. A estes o santo não dava resposta, mas tudo causou-lhe grande confusão. Ele ofereceu a seu Deus e com paciência sofreu tudo sem se incomodar com quem o maltratava com palavras ofensivas. Depois que essas tempestades passaram, a Mãe Divina consolou e encorajou a sofrer muito mais por seu Deus humanado. E ele disse à esposa: minha esposa, aqueles que ouvem isso corretamente me tratam assim porque não conhecem o tesouro que você encerra em seu seio, e que eu, quando a levo comigo, cumpro a vontade divina. No entanto, suas palavras são para mim como muitas espadas para o meu coração por seus sofrimentos. No entanto, a Divina Maria assegurou-lhe que ela gostava de sofrer e que o sofrimento a tornava agradável porque estava cumprindo a vontade divina, e assim nosso José se acalmava. Também não havia ninguém que fizesse exortações violentas à Mãe Divina, para que ela voltasse e deixasse o marido sozinho, que não tinha prudência e mostrava tão pouco julgamento em carregá-la com ele, estando muito perto de dar à luz. Sentindo-se confrontado assim, nosso José não respondeu à Mãe Divina, baixou a cabeça humildemente, agradeceu com aquele gesto aqueles que a exortavam a deixar o marido e voltar para casa, dos quais todos aqueles que falavam tanto ao mesmo tempo como o outro, todos estavam confusos e admirados. A Mãe Divina pediu ao seu filho muitas luzes para essas pessoas e graças, para que todos fossem beneficiados. Ao mesmo tempo, ela pediu ao filho bênçãos para a sua jornada, também a jornada deles. Muitas vezes paravam e oravam canções de louvor ao Deus humano. E olhando para os campos, José disse à sua esposa: minha querida e amada esposa, tudo o que vemos agora foi criado por seu Deus, por nosso Deus, que você carrega em seu seio mais puro. Por isso, peço-lhe que cante para ele algum hino de louvor em meu nome e louve sua sabedoria e poder infinito. A Divina Mãe o agradou cantando docemente, e o sortudo José foi arrebatado pelo êxtase. Muitos foram os sofrimentos que os cônjuges santos sofreram nessa viagem pelo frio da estação e outras coisas que os pobres viajantes costumavam sofrer, mas muitas foram as alegrias que o Verbo encarnado participou de seu espírito, para que no mesmo sofrimento desfrutassem e se alegrassem, pensando que estavam cumprindo em tudo a vontade divina. À procura de algum refúgio em Belém. Quando nosso José chegou com sua santa esposa em Belém, eles, em conjunto, deram graças ao seu Deus por tê-los feito chegar com felicidade. Muito alegrava esses nossos pais por ter chegado àquela cidade tão amada. Como pensava, achou que encontraria um lugar conveniente para descansar um pouco com a esposa e a si mesmo. Sendo muito afetado pelo frio e cansaço da viagem, para os quais, quando entraram em Belém, em uma hora tão bastante tarde. A cidade, então, cheia de forasteiros, e as pousadas eram todas ocupadas por muitas pessoas que haviam chegado lá. Nosso José considerou certo naquela noite descansar em algum albergue de algum lugar, de lá. O primeiro albergue que se aproximou, aonde se aproximara, não encontrou lugar, para o qual foi grandemente afligido pelo sofrimento que isso significava para a Mãe Divina. Ele foi para outro abrigo e lá também não encontrou lugar para si e sua esposa. Acentuado muito a pena a nosso José, mas também a falta de esperança em encontrar
em alguma outra lugar. Como temia, isso significaria muita angústia e sofrimento para ela. Eles se mudaram para outro albergue e também lá não encontraram lugar. Aumentou ainda mais a dor até perfurar o coração de nosso José quando ele se vê rejeitado por todos. Eles foram perfurados pelo frio e assim, meio tremendo, o aflito José foi à procura de algum abrigo e não o encontrou. Ele estava expressando sua grande tristeza à Mãe Divina quando ela não parou de tentar confortá-lo, dizendo que Deus permitiu tudo para seus fins mais elevados. Mas o aflito José chorou muito e disse à esposa: é possível, minha esposa, que não haja lugar onde o dono do universo possa estar e se abrigar? Meu coração está partido pela dor que ele sente. Ele decidiu ir até seus parentes, acreditando que ali encontraria algum alojamento, pelo menos para poder ficar escondido, mas todas as suas esperanças também eram em vão. A Mãe Divina sabia de tudo, mas não disse nada, deixando José aflito em busca de algum refúgio, sabendo que essa era a vontade do seu Filho Divino. O José aflito foi a vários lugares, mas todos o negaram, tanto os parentes quanto os amigos, pois todos os lugares estavam ocupados e ninguém lhes prestou atenção porque eram muito pobres. Antes, bem, não faltam as pessoas que, depois de conhecer várias vezes, os tratavam como vagabundos, por causa que estavam andando todo naquela hora tardia e naquela hora fria. Sofreram tudo com paciência invencível, os cônjuges sagrados escondendo em seus corações a grande dor que sentiam. O José aflito dirigiu-se à sua amada esposa e implorou que ela implorasse que fosse o seu Filho Divino digno de provê-los nessa grande necessidade, porque à noite não saberia mais o que fazer. A Mãe Divina o consolou e exortou a sofrer pacientemente a angústia e a negligência do povo, e confiar na divina providência e aceitar o que Deus havia decretado de toda a eternidade. O aflito José aceitou tudo de bom humor, mas disse à sua amada esposa: quem jamais pensaria que tantas pessoas aqui que nós encontramos não nos deram nenhum refúgio, e somente nós somos rejeitados. Ninguém tem pena e quer receber-nos. Que dor, meu coração sofre por vê-la, minha esposa, com tanta necessidade, sem poder lhe dar nenhum alívio, nem protegê-lo do grande frio que está sofrendo. Mas se um Deus sofre, também devemos sofrer nós. A Mãe Divina consolou e encorajou-o a sofrer tudo alegremente pelo amor de Deus que levou com ele e lhe disse: quanta dor a palavra humana sofrerá ao ver a ingratidão desta cidade, que não há ninguém que queira recebê-lo em sua casa. No final, já à noite, e por não ter encontrado lugar nenhum para tomar refúgio, eles estavam aflitos, não sabendo o que fazer. Quanta angústia nosso José sentiu, não é fácil de imaginar. Como aquele que já sabia quem era sua esposa e o filho que ela carregava em seu ventre mais puro. A Mãe Divina estava toda entrelaçada, conversando com seu Filho Divino e desejando vê-lo logo nascer para o bem do mundo. Enquanto Deus inspirou o aflito José e o fez lembrar que nos arredores de Belém ele encontrou uma caverna aberta que servia para proteger os animais. E decidiu ir para lá, para não ficar na estrada. E com muita dor no coração manifestou à esposa, que também considerou que isso era bom. E então eles decidiram ir para lá. O angustiado José chorou e explicou sua dor ao seu Deus humano e disse-lhe: meu divino Redentor, que nunca pensaria que você e sua mãe se reduziriam ao estado tão miserável de não poder sequer ter um lugar onde você possa se proteger e ser assim tão rejeitado por todos e ter que ir a um estábulo de animais. Talvez minhas falhas, minha indignidade sejam a causa de tanto desprezo e sofrimento. No entanto, a palavra humanada o consolava, com luzes e consolações internas, e também a Mãe Divina encorajava a sofrer e reconhecer a vontade divina nessas circunstâncias. Ao chegar à caverna, os maridos sagrados, os esposos sagrados, a encontraram livre e desabitada. Eles entraram e sentiram uma grande consolação ali, mais que se tivesse entrado no palácio luxuoso, e José, angustiado, sabia claramente que essa era a vontade de Deus, isto é, que eles se refugiassem ali.
pelo qual, plenamente consolado, ele agradeceu a seu Deus, junto à Mãe Divina, e ali seus corações se encheram de muita alegria. Eles se sentiram restaurados, pelos quais nosso José não deixou de exaltar as obras de seu Deus e adorar e venerar suas disposições admiráveis. Nosso José manifestou à Mãe Divina o consolo que experimentou, e ela por isso tomou motivo para encorajá-lo a sofrer sempre mais, com alegria, os inconvenientes, porque então Deus os recompensa com muito consolo. É verdade, disse ele. É verdade, minha esposa, que nosso Deus é muito generoso em recompensar a angústia sofrida por seu amor, mas meu coração não pode aceitar vê-lo com tanto sofrimento. Desejo que nosso Deus seja reconhecido, reverenciado por todos, pois eu o vi rejeitado por todos. Assim como você que foi escolhida para ser sua digna mãe, sinto muita dor ao ver tanta descortesia e ingratidão do homem em relação a Deus, a quem eles devem professar amor, gratidão, respeito. No que diz respeito à minha pessoa, tudo bem, sou um infeliz, pois assim adquiro mais méritos com Deus, mas para você e seu filho parece demais e insuportável para mim. Apenas me tranquiliza pensar que Deus o organiza assim e, portanto, deseja assim, de acordo com seus fins mais sagrados, como você mesmo disse. Estando aqui, nosso José pensou bem em preparar um pequeno fogo para abrigar a Divina Mãe e assim o fez, o melhor que podia, com a miséria e a pobreza, que cada um de nós possa imaginar, consolar e se conformar totalmente à vontade de seu Deus, de nosso Deus, a quem Ele abençoa e louva em todos os momentos do nosso coração. Nós devemos abençoar e louvar em todos os momentos, com todo o nosso coração. Nascimento de Jesus. Alegrias e tristezas do santo. Por algum tempo, terem sido os cônjuges sagrados em conversas sagradas e tendo tomado um pequeno refresco de acordo com sua pobreza, a Divina Mãe retirou-se em um cantinho da caverna para passar a noite inteira, em oração e conversas sagradas com seu Deus. Nosso José também começou a orar, depois descansou um pouco no chão duro, não havendo outro conforto. A Mãe Divina estava toda absorvida na mais alta contemplação e já estava ciente de como chegar a hora em que ela deveria nascer, o Redentor naquele estábulo onde contemplou o grande mistério. Depois de rezar por algum tempo, nosso José adormeceu, um sonho misterioso no qual lhe parecia que o Redentor nasceria naquele estábulo e que 2 animais iriam esquentá-lo. Como o nascimento do Salvador já foi minuciosamente descrito na vida interior de Jesus, na vida íntima de Jesus, a narrativa prossegue rapidamente daqui, e apenas as circunstâncias da vida de São José são minuciosamente detalhadas. Depois que o sonho terminou, à noite o anjo falou com ele e disse: José, acorde, logo vá adorar o Redentor do mundo, porque ele já nasceu. Ao mesmo tempo ofereceu ao Divino Redentor com seus gemidos, imediatamente o sortudo José acordou. Todos se mudaram para dentro, cheio de emoção e também de tristeza, ele se mudou para dentro da caverna, cheio de emoção e também de tristeza por ter adormecido durante o parto. Uma vez que ele acordou, ele viu seu Redentor já nascido, cujo rosto os raios eram mais claros que o sol. O estábulo estava totalmente brilhante. Para essa visão, o sortudo José caiu no chão, aos pés do Divino Filho, e o adorou, com o rosto no chão. Era como se seu coração fosse arrebentar com o grande conforto que sentia. E ele não sabia o que dizer e o que fazer. Só chorava de felicidade. Lágrimas abundantes saíam de seus olhos, em grande abundância, quando ele viu seu Deus humano nascer em tanta pobreza sem poder ajudá-lo. E respeito e admiração, gratidão foram seus atos. Muita gratidão ao seu Deus nascido para a salvação do mundo. Ele estava totalmente fora de si. O divino menino fixou o olhar no rosto do afortunado José, olhando-o com grande amor. Por esse motivo, o coração de José foi ferido pelo amor de seu Deus humanado e queimado com fogo. Nesse acontecimento, a Mãe Divina também voltou do êxtase, que viu seu filho Deus nascido. E fez também ato de profunda adoração, cumprimentou e tornou esses atos convenientes ao seu escritório como verdadeira mãe. Nosso José estava totalmente absorvido e admirado, e seu espírito inundou um mar de alegria sem poder retirar os olhares amorosos de seu amado Deus.
Seu coração foi abalado pela tristeza ao vê-lo no chão, nu e tremendo de frio. E enquanto isso, ela também não se atreveu a pegá-lo, abraçando a Mãe Divina. Ele não se atreveu a abraçá-lo, a pegá-lo, esperando isso a Mãe Divina fazer. O afortunado José olhou para o menino divino e observou nele a majestade e a grandeza de seu Deus. A criança divina olhou para sua amada mãe no ato de desejar ser recebida por ela nos seus braços, e nosso José quebrou com amor e compaixão quando o viu tremendo friamente no chão. Os coros angélicos cantavam glória a Deus Altíssimo e anunciavam a paz na terra aos homens de boa vontade. Nosso José participou de tudo, mesmo que não tenha prestado atenção aos cantos angélicos e melodias celestes, porque estava totalmente atento em olhar e contemplar seu Deus humano nascido em tanta pobreza. No entanto, ele admirava os festivais e as alegrias de canções que os coros angelicais apresentavam naquela noite em homenagem ao Redentor nascido. Recebeu grandes luzes e sabia as razões pelas quais o Redentor do mundo queria se reproduzir naquele estábulo, no meio de tanta pobreza e completamente desconhecido para o mundo. Ele estava atento a todas as ações que sua esposa divina havia feito naquele tempo e admirava a graça, a prudência, a humildade, a caridade, o amor que ela demonstrou por seu Filho divino, e ele disse por dentro: de onde vêm tantas graças sublimes para ter como companheira e esposa a mãe de um Deus e ser um espectador de tantas maravilhas? O que, meu Deus, farei para mostrar gratidão e tanta generosidade e bondade para comigo, servo ingrato? Muitos foram os atos que nosso José fez ao seu Redentor nascido de gratidão e agradecimento. Enquanto isso, a Mãe Divina pegou o menino nascido e o abraçou no peito. E então o coração de nosso José foi consolado e, em parte, a dor que ele sentiu ao vê-lo nu no chão foi removida. Ele se ajoelhou perto da Mãe Divina e mais uma vez adorou seu Deus nos braços de sua amada esposa. José, uma vez reconfortado, foi encarado pelo menino feliz, pelo menino divino, com um rosto feliz e sorridente, mostrando-se muito feliz por estar no braço de sua mãe mais querida e amorosa. Mais uma vez, o coração de nosso José foi revigorado de alegria e desfrutou muito da felicidade de sua amada esposa. E ele disse ao seu Deus: quão bem você é meu divino Redentor nos braços puros de sua divina mãe. Como você formou tudo de acordo com seu gosto. Quanto você a encheu de virtude. Obrigado, agradeço. Eu aprecio essa bela sorte. Alegria infinita, graças a você que a escolheu entre todas as pessoas, dos filhos de Adão, exaltando um lugar tão digno, com uma dignidade tão sublime. E também agradeço por ter me escolhido servo indigno para ajudá-la. E a você, Rei Supremo, mostre-me o caminho, me dê a virtude e o talento para poder te servir como devo. Então o José sortudo queria que todas as criaturas do universo viessem adorar e reconhecer o Deus encarnado, nascido em que estava, e para o amor de todo, para salvar a todos, mas ele viu que seus desejos não alcançavam sua satisfação. Fez atos de adoração e gratidão em nome de todos, com o maior carinho e respeito possível. Isso agradou muito o menino divino, manifestando com José sua gratidão, inclinou a cabeça em um ato sorridente que o afortunado José gostou muito. Então ele se ofereceu ao Redentor, nascido como seu servo e escravo perpétuo, muitas vezes renovando sua rendição e dizendo dentro dele: como Deus, suas promessas foram cumpridas. É verdade que há muito tempo espero por elas no berço abundante, e além de toda a minha fé, eu esperava as graças do meu sonho, que foram prometidos pelo anjo nos meus sonhos enquanto falava comigo, mas eu teria nunca imaginado as graças que iriam acontecer seriam tão grandes e tão sublimes. Como você é tão fiel e generoso em suas promessas. Agora cabe a mim corresponder e ser fiel naquilo que tantas vezes eu prometi. Dá-me, portanto, graça para poder cumprir fielmente, com toda a perfeição possível, que eu seja consumido totalmente ao seu serviço. Meu querido e amado Redentor. Então nosso José foi para felicitar a Divina Mãe com todo carinho, declarar que estava dizendo: minha querida, declarar, sua... Nossa, não tem nem palavras para falar de tão lindo que é esse movimento. Porque as palavras aqui são meio falhas, uma tradução muito vil.
com todo o carinho declarado, estava dizendo: ó minha querida esposa, que nosso Redentor teria uma beleza tão especial que faria nossas almas desfrutarem de um paraíso de alegria. Quanta majestade acompanhada de bondade, como arrebata nossos corações e os move para adoração e amor. A Mãe Divina gostava de oferecê-lo a José e vê-lo tão consolado e grato ao seu Deus humano. E juntos eles se juntaram para louvá-lo, compondo ao divino menino novas canções de louvor. Enquanto isso, o divino menino estava descansando nos braços de sua mãe com muito prazer. Depois de algum tempo, ela o envolveu em panos e o colocou na manjedoura, sabendo que essa era sua vontade. Os dois animais vieram e eles se fizeram por disposição divina para aquecer o Redentor nascido com sua respiração. O boi e o burro. Nosso José era admirado e o homem na manjedoura continuava de joelhos, adorando seu Redentor e contemplando o grande mistério que causava grandes e admiráveis efeitos em sua alma. Depois vieram os pastores enviados pelo anjo para venerar e adorar o Redentor nascido. Nosso José ficou surpreso ao ver aqueles simples pastores que com tanto carinho e devoção passaram a adorá-lo. Mesmo que encontrassem um lugar tão desprezível para a grandeza humana e tanta pobreza, e contemplou essa obra admirável de seu Deus humano, e cada vez mais se apaixonou pela pobreza por sua própria humilhação. Vendo quanto seu divino Redentor amava tudo isso, então ele observou o divino menino, que estava muito satisfeito com a visita desses pastores simples e gentis, e compreendeu que isso era muito amável e acolhia os simples, como ele era amável e acolhia os simples, que Deus de tanta sabedoria e majestade declarou-se ser Deus deles. Como um Senhor tão grande, tão maravilhoso, tem sentimentos tão puros, tão diferentes dos do mundo, que não sabe gostar e apreciar nada de vaidade, grandeza e luxo. É sabido que ele veio ao mundo para ensinar uma doutrina totalmente diferente dos critérios do mundo que a gente conhece. Mas, meu querido e amado Redentor, quão poucos são os que seguem. No entanto, terei a sorte de segui-lo, enquanto eu tenho que escolher a sorte de ser seu guardião e de viver contigo, ó Mestre Divino. Eu verei os seus exemplos, ouvirei todos os seus ensinamentos e espero ser um verdadeiro discípulo seu. Enquanto os pastores estavam adorando e olhando para o Redentor nascido, eles foram preenchidos com um estado de grande consolação, desfrutando da suavidade de seu Deus e de sua bondade. Os dois muito concentrados com alegria feliz, e o afortunado José também foi arrebatado em êxtase, onde lhe foram revelados mistérios profundos sobre o nascimento do Redentor naquele estábulo ao retornar do êxtase. Novamente com os pastores e a criança divina. Já era dia e os pastores partiram para cuidar do rebanho, todos muito cheios de conforto, e nosso José decidiu que a cidade forneceria a comida necessária para a Mãe Divina e para o neném, para ele. E a Mãe Divina, de joelhos, toda absorvida, contemplando o seu Deus nascido naquele estábulo, pelo qual esperou algum tempo para poder falar com ele e pedir permissão para sair. A Divina Mãe levantou-se para tomar mais uma vez abraçar o Filho Divino, e então o afortunado José falou com ela e se prostrou no chão, pedindo a bênção de seu Redentor e depois a bênção da Divina Mãe, que a deu a ele com grande consolo. Nosso José então saiu para procurar a comida necessária, embora antes de sair da caverna e partir, seu amado Divino Filho permaneceu contemplando e depois saiu lentamente da manjedoura sem virar as costas e olhar para o tesouro que ele deixara. Enquanto isso, a Mãe Divina continuava desfrutando da querida conversa de seu amado filho, e o que aconteceu entre ele e ela se tratar não é aqui lugar para narrar isso, porque aqui temos somente que destacar o que corresponde à vida do nosso santo mais afortunado, São José. Nesse meio tempo, nosso José providenciou para si mesmo o que era necessário para ele, de acordo com suas fracas possibilidades, e depois voltou rapidamente ao estábulo para ver seu amado Redentor novamente em breve. Os atos fervorosos de amor e gratidão seriam mais frequentes do que um infante divino. Quais eram seus passos apressados? Gratidão eram possíveis, o mais frequentes possível para Jesus, Os atos que ele tinha de amor, ele queria ficar sempre
envolvido nisso. Quais eram seus passos sempre apressados, chorando pela compaixão que sentia pelos sofrimentos de seu Salvador, depois rindo também pela felicidade e alegria do seu coração, de sentir por ter visto nascer aquele que por tantos anos ele desejava e esperava. O sortudo José foi para a caverna, onde adorou novamente seu Deus humano e saudou a Mãe Divina, e foi recebido pelos dois com muito carinho especial e cordial. A Mãe Divina agradeceu-lhe pelo cuidado que lhe mostrou em fornecer o que era necessário, e o santo, todo confuso, deu-lhe grandes expressões de seu amor muito sincero e comunicou com que prazer ele se dedicou a servir a Deus e a ela, e que ele só não gostava de haver naquela pobreza, que não pudesse fazer tudo o que convinha, e que seu amor lhe ditasse, e portanto muitas vezes lhe dizia: recebe, minha esposa, a minha afeição sincera e minha boa vontade. A Divina Mãe mostrou sua complacência e sempre pedia novos agradecimentos ao seu Filho Divino. Então nosso José preparou a comida e organizou o local para que a Divina Mãe pudesse se sentar e descansar um pouco, a sua humanidade sendo muito enfraquecida pelos sofrimentos sofridos na jornada e em todo o resto do tempo. Nosso José encontrou no campo e na cidade o que era necessário para confortar a Mãe Divina e acender o fogo. Ele organizou tudo com habilidade de acordo com suas possibilidades. O Senhor ordenou que não lhe faltasse o essencial para viver e permanecer naquela caverna o tempo todo em que Deus havia decretado. Ele agradeceu muito a Deus por tudo. José, apesar de estar naquela caverna com tanta pobreza, mesmo assim ele parecia estar em um grande palácio, porque ali encontrou toda a sua alegria e tesouro, sua verdadeira riqueza e felicidade no coração. A Mãe Divina teve seu filho entre arde daqueles prazeres que a mente humana não pode entender. E nosso José gostava de ver seu Deus humanado nos braços de sua amada esposa, e ali o adorava e louvava. Ele manifestou os desejos ardentes de seu coração. Também desejava ter a bela sorte de tê-lo nos braços, esse amado divino. E desde que considerava indigno disso, não se atreveu a pedir à Mãe Divina. No entanto, ele falou por dentro com seu amado Deus e disse-lhe: ó meu Deus humano, o que meu coração deseja é abraçar você em meus braços. Mas você também está nos braços castos de sua mãe, pois lá você encontra todas as suas complacências. Não posso privá-lo de sua amada iguaria, mas se você quiser, em vez disso, desejar de vez em quando ser colocado na manjedoura muito desprezível, espero que nunca negue vir a meu coração, eu que sou servo indigno. E meu coração lhe deseja demais. Eu não sou digno disso, é verdade, mas você fará isso pelos méritos de sua mãe e minha querida esposa. Assim consolava seu José, assim me consolará teu José, que te ama muito e espera muito por você. Com alegria, a criança divina sentiu os desejos ardentes de seu amado servo e gostou de ser solicitado por ele. Assim, a Mãe Divina ensinou os desejos de seu José e solicitou ao seu Filho Divino que lhe inspirasse. O menino divino não demorou muito para consolar seu amado José, manifestando a sua Mãe Divina como ele havia adorado e atendido suas orações e que, portanto, ela poderia dar a ele nos braços de José. A Divina Mãe fez isso com muito prazer ao vê-lo confortar o marido que o merecia. Nosso José recebeu o menino redentor em seus braços, enquanto ajoelhado no chão, e apertou-o em seu peito. O Redentor apoiou a divina cabeça no pescoço do afortunado José e fez com que ele sentisse ao mesmo tempo uma alegria plena de espírito, parecendo que já ter nos braços o tesouro do paraíso, como de fato o possuía. O peito de José, nosso José, foi arrebatado em êxtase pela doçura. Este êxtase de nosso José foi o mais sublime de todos os outros que haviam sido no passado, e grandes coisas lhe foram reveladas sobre a vida do Redentor. Ele conheceu grandes mistérios e sua alma foi enriquecida com muitas graças. Ele sabia claramente a sublimidade de lugar para o qual Deus o criou, isto é, ser marido de Maria Santíssima e pai adotivo do Verbo encarnado. Esse êxtase que teve o afortunado José durou muitas horas, e a Mãe Divina estava adorando seu Filho Divino, que estava descansando no peito de José, e ele desfrutou imensamente das graças que ele próprio recebeu, porque por ela tudo era conhecido, pelo qual agradeceu carinhosamente ao seu Deus. A Mãe Divina desejava receber seu filho novamente em seus braços, mas enquanto isso ela se contentava em ser privada dele, para que seu José pudesse desfrutar
se ela pudesse ter feito todas as criaturas assim voluntariamente. Ela teria. Tão grande é a sua caridade para com todos. O sortudo José voltou do êxtase e viu o menino descansando suavemente em seu peito e chorou pela doçura de senti-lo, e foi totalmente absorvido contemplando a grandeza do Deus que segurou em seus braços. O menino divino acordou e começou a olhar com olhos amorosos para sua amada mãe, fazendo sinal de que queria voltar para seus braços. O afortunado José percebeu isso e entregou à Mãe Divina, que ela recebeu de joelhos com grande ânsia de seu coração, que o desejava ardentemente. Nosso José agradeceu a Deus pelo sublime favor que lhe fez e agradeceu a Divina Mãe. Os dois então agradeceram ao Divino Redentor pelos favores compartilhados a ele, bem como a Divina Mãe. Assim a graça divina estava aumentando na alma de nosso José e o amor pelo seu amado Redentor crescia cada vez mais nele. Ele frequentemente o recebia nos braços, preparando-se para isso sempre com desejo ardente de recebê-lo. E toda vez que o recebia, enchia sua alma com nova graça e com um amor mais ardente. O sortudo José entendia tudo e agradecia carinhosamente ao seu amado Senhor e à sua Mãe Divina. A criança divina, no ato de sorrir, às vezes olhava para o rosto de seu amado José e lhe disse muitas vezes com voz divina: meu querido José, amo e agradeço por seus serviços e depois da minha querida mãe. Você é a pessoa mais amada por mim. Essas vozes internas na alma do afortunado José derretiam em amor e gratidão ao seu amado Deus e lhe respondeu com palavras afetuosas que já correspondia com ardente amor. Ele costumava dizer-lhe: meus queridos amigos, você é o único objeto do meu amor. Você é todo bem, minha felicidade, minha vida, meu descanso. Depois que amo a sua Divina Mãe, eu a amo como sua mãe, como criatura mais santa. Acho que aí, meus queridos amigos, é querido amigo, Redentor, Eu a amo como sua mãe, como a criatura mais santa e digna que já existiu e existirá na terra e no mundo. Eu a amo com toda virtude e graça. Eu a amo como minha esposa mais querida, parte de você, por sua bondade que o Senhor me deu. Eu amo todas as criaturas, como o Senhor ama. De suas mãos amo todos. Que você é minha vida e meu único bem verdadeiro. A criança divina gostou muito dessas palavras, se alimentou muito pouco devido à sua grande pobreza. Eles eram frequentemente visitados pelos simples pastores. A criança divina gostou muito das expressões. Eles se alimentaram muito pouco devido à sua grande pobreza. Eles eram frequentemente visitados pelos simples pastores que, vendo-os em tal pobreza, não deixaram de lhes trazer algo para eles se alimentarem, o que foi muito bem aceito pelos nossos personagens, e eles só pegaram o que era necessário e nada mais. Naqueles primeiros dias do nascimento do Redentor, muito raramente a Mãe Divina quanto nosso José se alimentavam, porque estavam mais frequentemente em êxtase e em profunda contemplação do grande mistério do nascimento do Redentor. Então a beleza, a graça, a bondade e a doçura da criança divina os encheram de tal maneira que, devido à abundância de consolações interiores, eles também sentiam saciedade e refresco no corpo, parecendo ter sido deliciosamente alimentados. Totalmente imersos na contemplação do Redentor nascido, parecia-lhes que eles não podiam pensar em outra coisa senão desfrutar da presença de seu Deus amado e desejado. No entanto, nosso José cuidou e preocupou-se em fornecer o alimento necessário para que a Mãe Divina não sofresse, e tanto nisso como em todas as outras coisas ele estava muito atento e preocupado, sem descuidar de suas obrigações, que era prover tudo para as necessidades de sua esposa e do Redentor. Foi assim que nosso José, naquela época, morou ali, naquela caverna, especialmente nas 8 primeiras semanas. E mostrou a ele o reconhecimento, olhando-o com amor e enchendo seu coração e espírito de felicidade e alegria. José agradecia muito agradecimentos afetuosos ao divino menino. Nosso José morava naquele estábulo junto com eles, muito pobre, e sentia uma felicidade em seu espírito na companhia da Mãe Divina. Dia após do nascimento do menino divino, 8 dias depois, ele foi circuncidado conforme dirigido pela lei de Moisés e explicado agora no capítulo seguinte. Circuncisão do menino.
Chegado no 8º dia do nascimento do Redentor, São José conversou com a Divina Mãe sobre a circuncisão do Divino Filho e, depois de ter se assegurado da vontade divina que deveria ser circuncidada a criança, e impor-lhe o nome de Jesus, nosso José preocupou-se em procurar um ministro para que isso pudesse acontecer à criança. Ele encontrou e levou para a caverna onde morava. Esse ministro admirou muito a pobreza em que esses personagens sagrados, isto é, Jesus, Maria e José, e muito mais admirou a beleza, a majestade e graça do Divino Filho, bem como a modéstia e beleza da Divina Mãe. Nosso José era muito humilde e resignou-se nessa pobreza tão grande e com o coração trespassado pela dor ao pensar na dor de ver seu Deus humanado sofrido na circuncisão. E, portanto, dirigiu apelos àquele que deveria ser circuncidado, aquele que deveria fazer a circuncisão de tal maneira que o fez que seu filho não sofresse tanta dor. Nosso José estava todo atento e triste e olhou com amor e compaixão ao menino divino. O ministro perguntou-lhes qual era o nome que eles queriam impor ao menino, e nosso humilde José não se atreveu a dizê-lo, esperando que primeiro fosse nomeado pela Divina Mãe. Mas por disposição divina, eles nomearam juntos. O menino foi circuncidado e chamado Jesus. Ao dizer este nome, os céus se curvaram, os espíritos abençoados o adoraram. Ele ficou satisfeito e adorou o mundo nas pessoas de Maria, José e do ministro que se impôs. E o inferno tremeu. Ele sentiu o poder daquele grande nome, mesmo se não soubesse de onde estava vindo. A Divina Mãe e o nosso José sentiram uma felicidade inexplicável e foram embora. E ficaram cheios de alegria. O ministro que pronunciou o grande nome também sentiu grande e incomum felicidade em seu espírito, e uma grande excitação diante de um nome tão grande em toda a vontade divina. Eles levaram com grande veneração a preciosa relíquia do sangue derramado pelo Redentor e mantiveram com grande cuidado a Divina Maria, mantendo perto dela muitas vezes também o afortunado José. Lembrou-se de ter guardado o sangue e chorado ao pensar que seu Deus humano dificilmente veio ao mundo. Ele queria sofrer muito e derramar sangue e frequentemente oferecia ao Pai Divino. Depois que o ministro da circuncisão saiu, nosso José ficou com a Divina Mãe, que tinha o Divino Filho nos braços, e começaram a conversar entre si sobre o mistério realizado, e o Filho de Deus queria, neste mistério, tomar a figura de um pecador. Eles admiravam a humildade do Divino Redentor, e a Mãe Divina compôs um novo cântico e um novo artigo sobre o mistério da circuncisão da palavra humana. E cantou baixinho, que serviu a criança divina para descansar mais docemente em seus braços. Nosso José, quando a música terminou, caiu em êxtase e lhe foram revelados muitos segredos sobre a circuncisão do Filho Divino, dos quais ele teve sempre a lembrança particular e uma veneração e especial devoção. Ao retornar do êxtase, discutiu tudo com a Mãe Divina, e juntos eles deram graças a Deus, louvando e exaltando cada vez mais a bondade divina pelas muitas graças e favores que nossa Ascensão chorou pelo consolo que sentiu. E nós, sei Ascensão? Não entendi. Nossa mãe, não sei. Chorou pelo consolo que sentiu e também pela compaixão pelo divino menino. Acho que é a mãe, né? A Mãe Divina. Que chorou ao ao vê-lo derramar sangue precioso. E ofereceu ao Pai Divino, o menino divino ofereceu-se ao Pai Divino suas lágrimas e o sangue em reparação pelos pecados do mundo, e a oferta foi acompanhada pela Mãe Divina e pelo marido José. Naquele instante em que os iluminou interiormente e falou sobre as ofertas que o Redentor fez, pelo qual nosso José acompanhou na oferta e se ofereceu também, mostrando-se pronto para cumprir tudo que a ele foi dispensado. Então nosso José pensou que aquele lugar em que viviam era muito sofrido para a Mãe Divina e para seu filho Jesus, pelo qual implorou que ela fazia com que entendesse qual que era, e ela implorou a ele para que ele entendesse que era essa vontade divina, se eles retornassem a Nazaré, sua cidade, para viver mais confortavelmente. E ele implorou a vontade divina, logo que fosse possível, que retornasse a Nazaré para viver mais confortavelmente. A Mãe Divina agradou e disse que naquele lugar eles deveriam ficar por mais algum tempo, porque o Altíssimo havia decretado realizar outras maravilhas ali, das quais em breve ele também seria espectador. Isso se referia à chegada dos sábios.
dos reis magos, como será dito adiante. Nosso José dobrou a cabeça e estava pronto a cumprir a vontade divina em tudo. E ele disse à mãe divina: sabe, minha esposa, que para mim aqui estou muito à vontade. Sofrer para mim é uma alegria. Só que sinto pena dos sofrimentos de nosso Jesus e de você. Minha querida esposa, que na verdade meu coração está trespassado por uma dor muito aguda, embora eu me console pensando que nosso Deus quer que seja assim. E se Ele quer, eu também quero, embora sinta muita dor em vê-lo em tanto sofrimento. A Mãe Divina gostou da compaixão amorosa de nosso José, mas ela o exortou para que ele não fosse afligido por isso, porque naquele sofrimento experimentava grande conforto. E portanto, ele dirigiu toda a sua compaixão para com o amado Jesus, que a merecia, porque sofreu muito nessa tenridade. Nosso José agradeceu à Divina Mãe por tudo o que ele implicava e dirigiu toda a sua compaixão ao Divino Filho e se livrou dessa tanta compaixão ao vê-lo em tanta pobreza, né? Ele se conformou, se resignou e, portanto, muitas vezes prostrava no chão, aceitando, falando, né, com a Mãe Divina, o tendo em seus braços, e explicava sua dor, né, ao vê-lo em tanto sofrimento. O Divino Menino olhou para ele com amor e falou ao seu coração, onde ele ainda estava se manifestando, sofrendo de bom grado cumprir a vontade do Pai Divino pela salvação da raça humana, e depois lhe disse que outras doenças estão preparadas, né, que outros sofrimentos estão preparados, né, isso que ele quis dizer, para mim, que agora eu abraço de bom grado até então e desejo que em breve chegue o momento de mostrar ao mundo como eu amo meu divino Pai e como eu amo o mundo, enquanto para redimi-lo desci do céu à terra, eu para encarnar e tendo feito o homem para viver o sofrimento e a morte, até mesmo para realizar o trabalho, até terminar o trabalho da redenção humana. Nosso José, na frente, diante dessas palavras, permaneceu extremamente consolado e ao mesmo tempo também muito angustiado. Consolado pelas vozes interiores de seu Deus humano que o enchiam de felicidade, amor e fé. Mas também ficou muito pesaroso do Redentor ter que sofrer tanto e morrer para realizar esse trabalho de redenção humana. Para que as alegrias e consolações de nosso José sempre fossem acompanhadas de tristezas e dores, vendo que seu Deus humano sofria muito e era afligido porque com o passar do tempo seu Jesus teria muitos maiores sofrimentos. No entanto, ele estava tão satisfeito com a vontade divina que abraçou todas as alegrias e tristezas e angústias. E seu rosto era sempre sereno e jovial. Ele realmente chorou quando viu a criança divina entre tantos sofrimentos, mas ficou feliz e se alegrou com os favores divinos e sentiu uma grande alegria ao olhar para o seu Salvador na frágil humanidade de criança, cuja beleza o fazia ficar estático, sentindo-se arrebatar o coração pela graça e bondade do menino divino. E com dor, ele dirigiu o olhar para outro lugar, quando necessário, para uma ocupação, desejando sempre ter os olhos fixos no ser tão amado e desejado. E falava consigo mesmo: que sorte eu tenho, que sorte eu tenho, devido consolo morando com a mãe do Messias, que esperei tantos séculos, e vivo em companhia do Messias, e depois tenho ofício ainda de pai dele. Meu Deus, que sorte! Quantos patriarcas e profetas desejaram vê-lo e não tiveram sucesso? O rei Davi queria vê-lo e adorar o lugar onde seus pés pisariam. E eu não apenas o vejo, mas também desfruto de sua presença. Mas também quando o recebo em meus braços e tenho a sorte de ser seu guardião e ser chamado de seu pai adotivo. Quanta graça! Quanta graça! Nunca pensei isso em mim, nunca mereci de forma alguma. Depois que nosso José fez isso, conversas dentro dele aprendidas, por um impulso de amor e gratidão em relação ao seu divino Redentor, ele correu para prostrar-se aos pés da Divina Mãe e implorou calorosamente que ela desse graças a Deus pelos grandes favores que dispensou a ele e declarou: você é a mais digna mãe do Redentor. Faça por mim, esposa, o favor de agradecer ao nosso Deus por ter se dignado a me escolher como seu companheiro e por ter me colocado em um lugar tão alto, enquanto não vou poder cumprir como deveria, e me encontro cheio de graças e favores, e também cheio de confusão, porque não sei agradecer ao meu Deus por tantos favores especiais.
Faça isso em meu nome, para agradar ao nosso Deus. Porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estou totalmente perturbado em consideração a tantos benefícios e graças tão especiais. Minha esposa, você conhece bem a minha indignidade, a minha pobreza e baixeza, portanto, faça você mesmo por mim. A Divina Mãe gostava de oferecer sua gratidão ao Deus e correspondia com humildade, prudência e graça, e assegurou-lhe com suas expressões de afeto, de como suas expressões de afeto eram muito agradáveis a Deus e que, reconhecendo os benefícios e as graças que ele havia recebido, ele estava preparando para receber mais. Então garantiu que ela não parava de cumprir seus pedidos de louvor e agradecer a divina bondade. A visita dos magos. O afortunado José tinha um grande desejo de que todos reconhecessem o grande benefício disso. Deus fez a raça humana enviando seu unigênito para se encarnar e tornar-se homem para redimi-lo. E vendo como todos viviam inconscientes de um benefício tão grande, ele sentiu muita tristeza. Então pediu a Deus por graça para que toda a raça humana reconhecesse o grande bem que havia sido feito a eles, e todos fossem gratos ao seu benfeitor e o que o Redentor seja conhecido e adorado. Ele também estava ansioso para ver outras obras prodigiosas do Altíssimo naquela caverna, como a Mãe Divina havia avisado a ele. Portanto, na noite anterior à chegada dos reis magos à caverna, o anjo falou com São José sobre o salário e disse-lhe que 3 reis do Oriente viriam no dia seguinte para adorar o Redentor nascido e oferecer-lhes presentes preciosos e que ele deveria se alegrar e aceitar nessas circunstâncias. Eu acho que é isso que é o salário, que é o tesouros que eles iam trazer. E os desejos de seu coração seriam um pouco consolados e seus desejos de justos pedidos seriam satisfeitos. Nosso São José ficou muito feliz com este anúncio e, quando acordou, começou a louvar e agradecer a Deus por se dignar a cumprir de alguma forma seus ardentes desejos. E, tudo cheio de júbilo e alegria, manifestou a Mãe Divina, que sabia de tudo, embora não tivesse demonstrado ao santo o que estava acontecendo nela. Ele se regozijou com seu José e se alegrou que o divino menino recebesse as adorações daqueles reis afortunados e que eles reconheceriam a devida vassalagem e em suas pessoas todos os gentios também reconheceriam e adorariam o verdadeiro Deus. Muitas e afetuosas foram as graças que nosso José rendeu ao seu Deus junto com a Mãe Divina. Então nosso José falou com sua santa esposa e disse a ela, para descobrir qual era a vontade divina, se eles deveriam estar mesmo nessa extrema pobreza ou se deveria buscar algum conforto ou algum lugar mais decente para irem. E embora o anjo lhe dissesse que os reis chegariam à caverna, apesar disso, desejava pelo menos saber se deveria fornecer algo. A Mãe Divina agradou com isso, embora estivesse muito informada de tudo, apesar de obedecer ao marido, pediu a divina benevolência e que se digne manifestar a divina vontade novamente para poder atender aos pedidos de Deus e de seu santo marido José. O Divino Filho manifestou novamente sua vontade à amada Mãe, e ela manifestou a José, e era que eles deveriam ser encontrados naquele lugar de pobreza e desconforto em que se encontravam no presente e que nisto adorassem as disposições divinas e não sentiam pena do aparecimento dessa pobreza, porque os 3 reis teriam reconhecido naquela extrema pobreza a riqueza e imensos tesouros do grande Rei Supremo, a quem vieram reconhecer, adorar e dar seus corações. Nosso José se humilhou diante dessa resposta, adorou a vontade divina e ficou sempre mais comovido pelas obras admiráveis de seu Deus. Os reis vieram adorar o Divino Filho e o Rei Supremo, e seu Rei Supremo, e nessa caminhada ficaram totalmente espantados, e como observando quanto passou entre os reis e a criança divina, administrando a humildade, a devoção e o amor dos 3. Eram pessoas reais e também admirou a acolhida, a bondade e a graça da divina criança em relação a eles. Os 3 reis observaram como a graça agia neles e como eram iluminados e reconhecidos na frágil humanidade da criança divina. O afortunado José desfrutou ao máximo de ver seu senhor humano honrado e desfrutou da feliz sorte daqueles reis. Depois de eles o adorarem, o Divino Filho, e eles desfrutaram seus favores em suas almas, eles realizaram os ofícios de felicitações à Mãe Divina e depois com o afortunado José. Cada um deles invejando a sorte muito feliz do santo e se regozijando com ele.
Breves foram as palavras de nosso José, que disse aos 3 reis, mas foram iluminadas com grande amor e muito penetrantes. Os 3 reis conheciam o grande mérito do santo e entendiam o quão digno era ocupar aquele lugar, sendo tão santo e adornado com virtude, razão pela qual os 3 reis afortunados confiaram-se ao nosso José para que ele se dignasse orar por eles a majestade daquele Rei Supremo pela salvação de suas almas e de seus súditos, uma vez que tiveram a bela sorte de estar em sua companhia e de sempre desfrutar de sua presença adorável e gentil. Nosso José prometeu que faria e ficou muito feliz com eles da graça que recebeu ao reconhecer e adotar o Deus verdadeiro. Depois que eles haviam oferecido os dons ao Divino Filho, iluminados interiormente por ele e previamente instruídos pela Mãe Divina e por nosso São José sobre os mistérios da verdadeira fé, eles deixaram para retornar aos seus reinos. Nosso José ficou com a Mãe Divina e Jesus na caverna e se prostrou na terra com grande humildade e respeito para adorar seu Redentor novamente. Nesta adoração ele foi levado em êxtase muito sublime, onde recebeu a revelação de muitos mistérios de Deus e de muitos segredos, sobre a vinda daqueles reis e sobre o quanto naquela caverna Deus havia realizado em suas almas. Todos esses mistérios estão manifestados no livro da vida interior de Jesus, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi colocada no nosso canal. E ele também sabia como os gentios chegariam ao conhecimento e adoração do verdadeiro Deus, pelo qual nosso José estava muito feliz e depois manifestou tudo à Divina Mãe, que já estava informada de tudo e juntos agradeceram a Deus. Eles então começaram a falar sobre a vinda desses reis e como eles eram considerados exclusivamente, dentre tantas nações, dignos de chegar ao conhecimento e adoração do verdadeiro Deus. Entre o povo judeu, que era o povo escolhido e favorecido, apenas os simples pastores foram considerados dignos de reconhecer e adorar o nascido Messias. Eles ficaram surpresos e admirados nas obras do Altíssimo e agradeceram e elogiaram por tudo. Mais tarde, nosso José olhou mais de perto os presentes que os reis haviam oferecido ao Redentor e ele entendeu os mistérios que estavam escondidos ali e ficou satisfeito com tudo, porque tudo tinha que servir ao seu Deus, especialmente o incenso, que serviu para incenso do Filho Divino. Não colocou interesse em ouro, porque, sendo amante de pobreza, repudiava o dinheiro e usava apenas para suprir necessidades. Ele distribuiu tudo a todos entre os pobres quando ele tinha. E pelo que os reis lhe trouxeram, ele deu grandes esmolas aos pobres e ao templo, mantendo o que precisava e nada mais, cumprindo assim a vontade divina e a de sua santa esposa Maria. José ficou muito feliz pela visita que o infante divino recebeu dos reis, e ele não se cansou de dar graças a Deus e orou muito por eles. O mesmo para a Mãe Divina, pedindo muitos agradecimentos. Muitos foram os favores e as graças que nosso José recebeu do divino menino em todos os 40 dias em que ficou em Belém, recebendo-o frequentemente em seus braços e segurando-o para descansar em seu peito. Então o divino filho deu para muitos mimos infantis. Agora olhando para ele com amor no ato de se referir de maneira majestosa, agora descansando a cabeça divina no pescoço, agora inclinando a cabeça em gratidão por tudo o que ele fez por seu amor, e nesses atos recebeu José, sortudo, sempre novo obrigado, e seu coração estava cheio de alegria. Seu espírito foi inundado por um mar de felicidade, pelo qual ele foi consumido, todo apaixonado por seu Deus. E às vezes ele ficou estático por um longo tempo. A Mãe Divina o chamou para se alimentar, para que sua humanidade não fosse tão enfraquecida pela força do amor que o consumia. E muitas vezes ele não teria nunca se alimentado se não tivesse sido implorado por sua santa esposa. Nosso José também tinha um desejo muito ardente de manifestar a todos que iriam ver o divino menino as maravilhosas obras de seu Deus e torná-lo conhecido a todos, para que todos o tivessem louvado e agradecido. E ele comunicou seu desejo à Mãe Divina, que o aconselhou a prudentemente esconder os segredos divinos e dizer apenas o que era necessário para o bem das almas dos simples que foram com boa vontade visitar. Porque ela deixa nosso Deus humanizar-se para agir e se manifestar às almas que ele agrada, e que correspondem à sua graça, para o amor dele. Ele os iluminará, porquanto é conveniente admirar e ficar calado, louvar, agradecer e desfrutar e tentar de tudo para suprir com o nosso amor e gratidão a falta de todos. Nosso José ficou muito feliz e satisfeito com o que sua esposa estava sugerindo.
Seja grato. Ela exortou ele a agradecer a Deus por tudo, pois tudo veio dele. Depois que o infante divino estava descansando na manjedoura, eles ficaram conversando sobre as admiráveis obras de seu Deus. E então começaram a olhá-lo, sofrendo grande dor ao vê-lo naquela manjedoura. E José esperava ansiosamente que ele se dignasse a inspirar a divina mãe para abraçá-lo, porque assim José era feliz, porque ele acreditava que seu filho desfrutava das delícias mais incríveis, como de fato era. Mesmo mais simples, Mais simples. Mesmo que o Filho Divino frequentemente se privasse dele, querendo também ter nessa tenridade sofrer para satisfazer a justiça divina pelos pecados da raça humana. Às vezes ele dizia à esposa quando o menino estava na manjedoura: mas minha esposa, não seria melhor se você me desse o seu filho para que eu tenha em meus braços, para que ele não sofra tanto e eu possa gozar muito da sua presença? A isso a Mãe Divina respondia com sua habitual graça e prudência quando seu Jesus queria sofrer o desconforto. Ele queria que ao mesmo tempo também o acompanhasse no sofrimento, isto é, sofrer ao ver o seu sofrimento e ser privado do conforto que experimentaria de segurá-lo nos braços. Nosso José inclinou a cabeça para muitas dessas palavras e humilhou-se conforme tudo à vontade divina e disse à esposa: eu por mim sofro muito a privação do consolo de bom grado, mas ao ver nosso Jesus sofrer dessa maneira, venha isso me deixa sensível, e eu gostaria de sofrer tudo no lugar dele, sofrer muito enquanto para que ele não sofra, meu querido Jesus. A maior tristeza para mim é ver ele sofrer, é ver nosso Redentor sofrer nessa tenridade. A Mãe Divina sentia muita pena dele, porque ela sentiu muito também a dor e o sofrimento de ver Jesus sofrendo, pois amava ele mais. Foi a dor de vê-lo, apesar de consolá-lo e encorajá-lo a sofrer tudo com generosidade, porque era assim que ele gostava, que ela gostava, que Deus gostava. Ele disse: sabe marido, que não é uma grande coisa que entre tantas consolações do nosso espírito Deus nos faça sofrer essa dor, que de fato não é uma coisa pequena para um coração que ama tanto, que quer estar presente e ver os sofrimentos do nosso ente querido, um ser tão nobre e digno quanto é o nosso Jesus. Nosso José e Maria choraram com frequência. Diante dessas palavras, dessa lembrança, disse: sabe, esposa, essa dor é dobrada em mim, primeiro por ver tanto sofrimento para o nosso querido Jesus, e depois por vê-la também, que depois de Jesus eu te amo intensamente como mãe de Jesus e como minha esposa e companheira muito fiel. Eu também te amo pelo bem que através de você recebo de nosso Deus, pelas muitas graças que você pede e pela grande caridade que você sempre teve por mim. Eu te amo como uma criatura tão amada e favorecida por nosso Deus, cheia de graça e de todas as virtudes, pela qual você pode pensar em quão grande é a dor que sinto quando a vejo em tantos sofrimentos. Você que é tão gentil, tão nobre por natureza e delicada, meu coração sofre muita dor. A Divina Mãe ficou muito humilhada quando o marido lhe disse essas palavras e mostrou sua gratidão por seu amor e boa vontade. E nosso José ficou muito feliz ao ver que seu amor era agradável para sua esposa, porque por causa de sua humildade o considerava indigno. E ao ar, enquanto ele estava dizendo à esposa, foi muito confortado e encorajou, dizendo anteriormente: se a Mãe Divina aceita o meu grande carinho e sinceridade do meu amor, não duvido que aceitaria também o seu filho, meu Salvador. Ó bem, que bela sorte é a minha, que ter tais pessoas dignas e sublimes a minha afeição, e meu bem ser aceito com prazer.